Fala pessoal, beleza? Esse é o terceiro de Ccast, um podcast criado pela Dinamite Criativa, criado para te ajudar com assuntos de design e outros assuntos que vão além do design, para que assim você seja um profissional completo e bem-sucedido. E o tema de hoje é: com o dólar em baixa, qual a melhor moeda para se ter mais lucro? Por muito tempo, o dólar foi conhecido como a moeda mais forte e mais usada por transações internacionais. Mas com a queda do dólar, a gente está em busca de uma moeda que seja mais valiosa para que a gente possa ter mais lucro nos projetos e com certeza você vai ficar surpreso com o que eu trouxe nesse mini podcast de hoje. Hoje eu vou te apresentar 5 moedas mais valiosas que o dólar e que o euro. Em quinto lugar, a gente tem a libra esterlina. Uma libra esterlina equivale a R$ 6,35 e essa é uma moeda adotada por alguns países da Europa. Ou seja, se você fechar um projeto de 5.000 libras esterlinas, você vai ter de retorno R$ 31.750. Nada mal para um projeto pequeno. E a gente vai usar essa mesma base de 5.000 em um projeto para os outros exemplos e você vai ter uma noção do quanto dá para faturar no mercado internacional, desde que tenha as estratégias corretas. Em quarto lugar, a gente tem a Jordanian Dinar. Um Jordanian Dinar equivale a R$ 6,79. Essa é uma moeda usada no Reino da Jordânia. Pessoal, o nome dessas moedas aqui são um pouquinho complicados. Algumas são em inglês, outras não são, outras têm uma tradução um pouquinho diferente e eu vou pedir uma licença poética aqui para vocês para a gente focar somente nos valores e a gente poder focar nesses resultados de mercado internacional também, beleza? Então assim, nesse quarto lugar a gente tem a Jordanian Dinar, que equivale a R$ 6,79 uma Jordanian Dinar. Então essa é a moeda usada no Reino da Jordânia e se você fechar hoje um projeto a 5.000 Jordanian Dinar, você vai ter um faturamento de R$ 33.950 e os valores só vão aumentando e a gente está só na quarta posição. Bora para o terceiro lugar? Em terceiro lugar, a gente tem o Omani Real. Um Omani Real equivale a R$ 12,51. Essa moeda é usada ali no país chamado Oman, que fica ali nos Emirados Árabes. Se você fechar um projeto de 5.000 Omani Real, você vai ter de retorno R$ 62.550. Ou seja, o mesmo projeto em países diferentes, com moedas diferentes, você vai ter um lucro absurdo. Mas o que eu sempre falo é o seguinte: ser bom não é o suficiente. Seu trabalho pode ser incrível, mas se você não entender as regras do jogo, você nunca vai conseguir um faturamento alto. Sem entender da mentalidade de um grande empresário, dos grandes clientes, seus desejos, seus medos, seus objetivos, tudo isso influencia na negociação e fechamento dos projetos. Bora para o segundo lugar? Em segundo lugar, a gente tem a Bahrain Dinar. Um Bahrain Dinar equivale a R$ 12,78. Essa moeda é usada em Bahrein, um país do Oriente Médio. Se você fechar um projeto de 5.000 Bahrain Dinar, você vai ter de retorno R$ 63.900. Os valores não param de subir e ainda nem chegamos no primeiro lugar das moedas mais valiosas do mundo. Nessa lista, nem vamos colocar o dólar e nem o euro, porque eles nem se classificam entre os 5 primeiros lugares do mundo. As possibilidades no mercado internacional são gigantes e não é só ser bom, não é só saber chegar nesses clientes, mas ter capacidade de comunicação, ferramentas de tradução simultânea, gatilhos de fechamento de projeto, entrega de valor, mentalidade diferenciada e muitos outros diferenciais que vão te distanciar da bolha da galera que está sempre falando a mesma coisa e nunca sai do lugar. Então bora para o primeiro lugar, que o primeiro lugar eu tenho certeza que vai explodir a tua cabeça e é muito maior do que os outros lugares, tá? O primeiro lugar ganha disparado dos outros 4 primeiro colocados. Em primeiro lugar, a gente tem um Kuwait Dinar. Um Kuwait Dinar equivale a R$ 15,83. Essa moeda é praticada por um país chamado Kuwait, que é um país localizado ali na Ásia. Se você fechar um projeto de 5.000 Kuwait Dinar, você vai ter de retorno R$ 79.200. Olha a oportunidade que você vai perder se você estiver prospectando em países que cobram só em dólar e euro. O dólar hoje está valendo R$ 4,81 e se você fechar um projeto de 5.000 dólares com essa cotação, você vai ter de retorno R$ 24.050. Enquanto que o mesmo projeto fechado em Kuwait, você vai ter o retorno de R$ 79.200. Exatamente o mesmo projeto. Então, quando alguém me pergunta, Guido, qual a diferença de um projeto de 10 mil para um projeto de 70 mil? Essa é uma delas.
Eu fecho projetos de até 120 mil no meu estúdio, mas para isso tem que ter capacidade de entrega, especialidade, saber montar um cronograma eficiente para gerenciar os projetos e, o mais importante, entender a mentalidade dos empresários para criar esse elo e essa conexão. Os alunos da comunidade já têm acesso a todos esses recursos de prospecção específica para cada país e é só apontar o país e fazer a prospecção. Etapas de negociação, empreendedorismo, técnicas de design com diretrizes internacionais e tudo o que eles vão precisar para faturar acima de 70.000 por projeto. A galera que geralmente entra na comunidade já vai ser ali no Dolarizando Marcas, mas tudo que vem antes do Dolarizando Marcas é uma preparação para o mercado internacional. Então você vai aprender técnicas de design com as diretrizes internacionais de design e por isso que você vai perceber que muitos designers hoje são muito bons, mas não conseguem romper a bolha do nacional, estão sempre presos no mercado nacional. E essa galera que já consegue entender essas diretrizes, esses padrões internacionais, acabam rompendo com o mercado internacional. Antes de você chegar no mercado internacional, é preciso ter essa preparação, é preciso entender como criar esses elementos de apoio para o mercado internacional, como usar a hierarquia tipográfica de uma forma que agrade o mercado global. A gente precisa entender que existem diferenças culturais e diferenças globais. Se você desenvolve projetos que são muito focados na questão cultural, você não vai conseguir chegar no mercado internacional tão fácil. Então toda essa preparação de mercado internacional você vai encontrar dentro da comunidade. Depois que você já tiver com toda essa configuração, essa preparação pronta, você tem o Dolarizando Marcas para te ajudar a potencializar esses teus resultados. Beleza? Nesse mini podcast era isso. Se você curtiu o conteúdo, curta, comente, compartilhe com o Amigo Design. Salve para ver depois. Um abraço e até a próxima.